A nossa reflexão de hoje está em Lucas 4, do 1 ao 13. Nesse dia de hoje, o Evangelho vai revelar a importância de termos intimidade com a palavra do Senhor, porque foi através da palavra do Senhor que Jesus repreendeu Satanás nesse Evangelho. E nesse Evangelho vai dizer que Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto. Então muitos de nós muitas vezes pensamos que quando estamos passando alguma tribulação, que é culpa do inimigo, que é porque nós não estamos orando, que é porque nós não estamos vigiando. Mas muitas vezes, meu irmão e minha irmã, é o próprio Espírito, o próprio Deus que permite que nós passamos pelas tribulações, pelos desertos, porque só assim nós iremos buscar a Deus com mais profundidade, com mais intimidade. Porque se tudo for bênção na nossa vida, quando é que nós vamos buscar o Senhor? Por isso, nesse dia de hoje, Jesus é levado ao deserto, assim como muitos de nós, por muitas vezes também somos levados aos desertos e às tribulações. E quando ele foi guiado ao deserto pelo Espírito, ficou 40 dias e 40 noites e ali sentiu fome. O diabo então disse a Jesus: "Se és o Filho de Deus, mande que essas pedras se mudem em pão." Então, o diabo sabia quem era Jesus, sabia que ele era Filho de Deus. E ele sabe também que nós somos filhos de Deus. Então, primeiro ele ataca na identidade. Se és Filho de Deus, por que ele permite que a tua vida esteja nessa situação? Por que ele permitiu esse deserto na tua vida? Por que ele te tirou aquele ente querido? Se tu és o Filho de Deus, será que Deus te ama? Será que Deus existe? Se Ele te amasse, Ele não permitiria que essas coisas acontecessem. Nós temos que entender, meu irmão e minha irmã, que na vida nós passaremos por tribulações, por sofrimentos, por perdas, mas nós precisamos seguir em frente, assim como Jesus fez nesse dia. E às vezes Ele vai usar até de nós sermos filhos de Deus para que possamos imaginar que por sermos filhos de Deus nós podemos fazer o que queremos. Mas não é a nossa vontade que vale, é a vontade do Senhor. E Jesus, sabendo disso, repreendeu o próprio diabo com a palavra do Senhor. Por isso nós temos que ter o entendimento da palavra, para que na própria palavra nós possamos afastar o mal de nossas vidas. E Jesus respondeu: "A Escritura diz, não só de pão vive o homem." E o diabo não desistiu, assim como ele faz conosco. Ele não desiste de fazer com que nós caímos. E ele leva Jesus a um alto monte e oferece todo o poder, toda a glória, toda a riqueza, somente se Jesus se prostrar de joelho diante dele e adorá-lo. Aqui, nesse momento, o diabo vai oferecer a Jesus o poder que muitos de nós vemos ser oferecido a muitas pessoas. E até nas igrejas tem acontecido isso. As pessoas oferecendo poder, riqueza, vida boa, e não é isso que o Evangelho promete. Jesus vai dizer: "Quem quiser seguir-me, tome a tua cruz de cada dia e siga-me." E mais uma vez Jesus vai usar a palavra de Deus e vai dizer: "Adorarás somente o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá." Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: "Se és filho de Deus, se atira daqui para baixo. Porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra." Jesus, porém, respondeu: "A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus." Terminada a tentação, o diabo se afastou de Jesus para retornar no momento oportuno. Meu irmão e minha irmã, nós nunca estamos livres da tentação do inimigo. A cada dia, meu irmão e minha irmã, nós temos que buscar a oração, o contato com a palavra do Senhor para nos fortalecermos em espírito. Pois ali, no momento em que ele teve fome, foi o momento oportuno. Foi a brecha que o inimigo queria para entrar na vida dele. Porque o inimigo, ele vem assim. Ele usa a nossa afiliação a Deus e ele nos oferece poder, glória, mas no fundo o que ele quer é nos ver caído no fundo do poço. É por isso que nós vemos muitas pessoas caídas no fundo do poço, porque não tem contato com a palavra do Senhor, porque não busca se fortalecer na oração e no jejum. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.